Olha, irmãos, a situação lá em Los Angeles, na Califórnia, é mais grave do que a gente pensa. O fogo continua se alastrando, muita destruição, vidas perdidas, infelizmente, e muitas pessoas ficam então se questionando: o que será que está acontecendo? Será que foi a mão do homem? Será que foram satanistas, iluminatis? Será que foi a mão do Criador, a mão de Deus derramando juízo? Inclusive eu fiz um vídeo aqui no meu canal, eu vou colocar lá no final desse vídeo aqui ainda, para você assistir, falando sobre uma profecia da Bíblia relacionada a fogo. Irmãos, por mais que esse seja apenas um incêndio que não aconteceu no mundo todo, mas irmãos, a Bíblia fala que o mundo vai ser devastado pelo fogo. Em primeiro lugar foi lá no dilúvio com água, mas Deus fez com que um arco fosse uma aliança entre Deus e os homens, de que jamais o mundo terminaria em água. Mas agora vem o fogo, e isso vai acontecer provavelmente no final da grande tribulação, antes de Jesus voltar. Eu vou deixar esse vídeo para você entender mais sobre isso, mas irmãos, tem também muitas pessoas comentando que a cidade de Los Angeles tem muita coisa ruim, a gente já sabe disso. Hollywood, infelizmente, se vendeu para o diabo, e tem muita gente dizendo que embaixo da cidade existiam muitos túneis subterrâneos, túneis que pareciam um queijo suíço, sabe? A cidade é cheia de entradas ali escondidas. E inclusive aquele médico, Dr. Ray, ele conta que ele tem uma casa lá em Los Angeles e ele viu esse túnel na casa dele, mas ele não teve coragem de entrar para ver o que tinha lá. Irmãos, a verdade é que não dá para esconder mais. Tem muita coisa errada naquele lugar. E, inclusive, eles estão dizendo que, na verdade, esse fogo todo é para queimar provas. As próprias pessoas, donas dessas mansões, elas estão com medo e elas decidiram queimar essas provas. Essa é uma teoria, eu não descarto. Afinal de contas, muitas coisas que a gente acha que é teoria hoje, é só questão de tempo para aquilo se revelar e a gente realmente ver que fazia sentido e que era verdade. Então, muitas pessoas nesses túneis, sequestravam pessoas. Não posso falar aqui o que eles faziam, mas você já sabe, daquela substância. Quanta coisa ruim, irmãos. Quanta coisa a gente vê que está escondida nesse mundo, mas uma hora a verdade vem à tona. Então, essas pessoas realmente podem querer queimar provas. Mas a verdade também, que muita gente tem se questionado agora, será que Deus ele pode trazer uma tragédia como forma da ira dele, como representação do poder da ira de Deus sobre o pecado? Irmãos, muitas pessoas inclusive estão dizendo que na verdade isso pode ser uma estratégia do diabo para querer colocar a culpa em Deus, porque muitas pessoas falam, Deus ele está com raiva, Deus está com ira e Deus é mau. E aí então o diabo, usando desse momento, ele tenta fazer com que as pessoas se voltem contra Deus. Mas eu vou te trazer aqui agora uma visão bíblica a respeito da ira do Senhor. Eu vou trazer uma visão baseada na Bíblia para você entender de uma vez por todas se Deus realmente pode derramar um castigo ou não, ou então se Deus é apenas um Deus bom, que ele não é justiça. Eu vou trazer esse vídeo aqui agora, eu vou colocar agora para você. Assista até o final e eu peço para você também compartilhar, porque muita gente precisa saber a verdade sobre a ira do Senhor, tá bom? Deus te abençoe e assiste aí agora o vídeo que eu vou colocar para você. Muitas pessoas enxergam Deus apenas como um pai amoroso, misericordioso, que sempre perdoa os erros dos seus filhos, dando a eles uma segunda chance. E realmente, Deus é assim, mas Ele não faz somente isso. Diferente do que muitas pregações e livros dizem por aí, a Bíblia deixa claro que Deus também se ira. E saber disso é muito importante para que possamos entender quem Ele é, quem nós somos e o que devemos fazer para ter um relacionamento com Ele. Diferente da ira dos homens, que é impulsiva e vingativa, a ira de Deus é justa e mesmo assim ela serve para mostrar que precisamos corrigir a nossa vida e que o mal não vale a pena. Resumindo, a ira de Deus é uma reação ao pecado que tem um poder destrutivo. E se Ele não se irasse, seria conivente com a maldade do homem. Por isso a Bíblia diz que o Senhor é santo e justo, e que o pecador merece colher as consequências de suas decisões erradas. E como muitos cristãos não conhecem essa característica de Deus, eu quero te mostrar toda a verdade neste vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá.
O Antigo Testamento está cheio de histórias onde povos inteiros foram castigados por dois motivos principais. No primeiro caso, a ira de Deus era derramada sobre as nações que não acreditavam em seu nome, que adoravam outros deuses e perseguiam o povo de Israel. E um dos exemplos mais conhecidos da Bíblia é o das 10 pragas do Egito que destruíram todo aquele reino. Além de escravizar os hebreus por mais de 400 anos e se recusar a libertá-los, essa nação vivia uma vida cheia de imoralidade e de idolatria, por isso pagaram um preço muito alto. Já o segundo motivo que fazia o Senhor derramar a sua ira era quando o seu povo quebrava a aliança que havia feito com ele. Não foram poucas as vezes em que os hebreus foram castigados pela ira de Deus por causa da sua desobediência, infidelidade e falta de fé. O livro de Números, por exemplo, mostra que mesmo depois de ver todas as maravilhas que o Senhor havia feito para libertá-los do Egito e durante a caminhada no deserto, o povo hebreu se revoltou e quis apedrejar Moisés e o seu irmão Arão. Aquelas pessoas foram tão ingratas ao Senhor que chegaram a sentir saudades do tempo em que eram escravos no Egito e desejaram morrer. Deus então se irou e fez um juramento a Moisés. Vamos ver o que ele disse. Juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a haverá. E você pode estar pensando, pastor, mas isso aconteceu antes da vinda de Jesus, que só pregava o amor e a misericórdia. E existem também aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento não existe mais e que o Deus de hoje é diferente. Mas isso é um grande engano, porque a Bíblia diz que Deus não muda. E a prova disso é que o apóstolo Paulo disse no Novo Testamento que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens. Isso significa que todos nós, sem exceção, estamos condenados a sofrer as consequências da ira do Senhor, pois todos nós pecamos contra Ele e fomos separados da sua glória. E a única razão pela qual o Senhor ainda não nos destruiu se chama Jesus. Foi por causa do seu sacrifício que nós fomos salvos da condenação eterna e reconciliados com o Pai. Vamos ver o que o profeta Jeremias escreveu. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mas existe um detalhe nisso que as pessoas não costumam prestar atenção. O livramento que Jesus nos dá através da sua morte é um livramento condicional, ou seja, só seremos livres da ira de Deus se estivermos ligados a Cristo e obedecendo seus ensinamentos. Veja o que a Bíblia diz. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, neste exato momento, Deus está irado com tudo o que está acontecendo no mundo. E o furor da sua ira, que é pior do que qualquer outra sentença, só não nos destrói completamente por causa da graça de Jesus. Mas e então, o que acontece com aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador e não andam de acordo com a sua palavra? Como ficam aqueles que, por mais que tenham sido avisados, continuam negando a graça que Deus está lhes oferecendo? Eles preferiram virar as costas para o Pai e por isso sofrerão as consequências de suas escolhas. E a Bíblia nos mostra que o juízo de Deus sobre essas pessoas pode ser derramado de diversas formas, na esperança de que elas se convertam dos seus maus caminhos. Ele pode permitir que venham perdas, doenças, fenômenos naturais e tudo mais que está acontecendo atualmente no mundo. É claro que nem sempre as tragédias vêm da parte do Senhor, mas Ele pode usá-las sim para nos quebrantar e atrair a nossa atenção para Ele. É por isso que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existem muitas advertências para que não brinquemos com as coisas de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, nós precisamos entender que Deus se ira contra aqueles que tinham um relacionamento com Ele, mas que se desviaram e agora decidiram permanecer nos pecados que antes eles tinham sido libertos. Vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sei que essa mensagem é muito forte e que pode trazer preocupação ao seu coração, mas essa não é a intenção de Deus. Ele não deseja que você o sirva por medo, mas sim porque você sente prazer em estar na sua presença e porque você ama a sua palavra. A ira de Deus não terminou com a morte e a ressurreição de Jesus, mas nem por isso você precisa viver debaixo dela. Para isso, você precisa se arrepender de coração e entregar verdadeiramente a sua vida para Ele. E é claro que em algum momento, você e eu vamos falhar e vamos acabar desagradando ao Senhor, porque nós somos seres humanos e erramos até mesmo quando temos a intenção de acertar, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo disse: ai de mim, porque sou miserável pecador. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal estou sempre fazendo. Então saiba de uma coisa, nós só atingiremos a perfeição quando recebermos a vida eterna ao lado de Deus. Mas até que esse dia chegue, precisamos lutar contra a nossa carne, buscar fazer o que é certo e quando pecarmos, devemos reconhecer o erro, nos arrepender e fazer o possível para não voltarmos a cometê-lo. E acima de tudo, eu quero que você saiba que Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele conhece o nosso coração e Ele reconhece o nosso esforço na luta contra o pecado. Por isso, se você buscar agradá-lo em todo o tempo, Ele cuidará de você e Ele é quem vai te fortalecer. Deus é sempre justo, Ele nunca age de forma desonesta e Ele retribui a cada um com aquilo que merece. Deus é o juiz que não comete erros e Ele castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Mas a Bíblia diz que um dia a porta da graça irá se fechar, e aqueles que rejeitaram o convite de Jesus para a salvação sofrerão com a ira de Deus que será derramada na grande tribulação. Durante esse período terrível, o mundo experimentará tragédias e sofrimento como nunca antes, com a abertura dos 7 selos, o soar das 7 trombetas e o derramar das 7 taças do Apocalipse. Por isso não deixe para depois. Se você entregar a sua vida para Jesus hoje e crer nele como seu Salvador, você será salvo por meio da sua fé e não pelas suas obras. E quando você partir dessa terra, terá um lugar reservado na eternidade com Deus. Amém? Se você dizer sim para Jesus, você começará a viver a plenitude do seu amor. Mas se você dizer não, poderá ser a pior escolha da sua vida. Jesus está te chamando, então atenda o seu chamado. Ele te ama. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.